Então vamos lá, moçada, seguindo, né, estudos dentro da atmosfera, nosso tema ainda, né? O que a moçada vai ver agora são condensações. Então lembrando, o que nós estamos observando, o que nós estamos verificando são fases, né, do ciclo da água, que é o ciclo hidrológico. Então, dentro das fases, né, nós temos a evaporação e nós temos aí a condensação, para depois ocorrer então a precipitação. Bom, qual é a prova visual que nós temos da condensação? Claro, são as nuvens. Então, você olhar para o céu, o que você observa? Nuvens. As nuvens representam a prova visual do processo de condensação. Aqui, claro, vocês estão vendo 4 tipos diferentes de nuvens, certo? E a característica de cada uma, é claro, se define pela estrutura, pela formação, pela altura, mas lembrando, resultam do processo da condensação. As nuvens mais altas que existem, elas são chamadas de cirros. Essas nuvens elas podem chegar até 8 quilômetros de altura. A nuvem chamada cirrus, ela também é conhecida como nuvem rabo de galo ou nuvem rabo de cavalo. O que você observa na imagem, né, essas estrias, né, que dão esse nome ou esses nomes a esse tipo de nuvem. Como elas estão muito altas, elas estão carregadas principalmente de cristais de gelo, tá? Então, as nuvens mais altas que existem. Depois nós temos aí a nuvem chamada cúmulos. Essa nuvem pode chegar até 6 quilômetros de altura, tá? Elas têm esse aspecto, né? Elas são bem branquinhas, né? Parecem flocos de algodão. E até um certo ponto vocês observam, né, dentro da evolução formada e provocada principalmente pelo vento, né, elas até acabam formando algumas figuras, né, por curiosidade, como você vê aí, né? Parece um bichinho aí, um cachorrinho, enfim, tá? Então, ela realmente tem um aspecto de floco de algodão e ela é sempre muito bem branquinha. A outra nuvem, chamada nimbus, ela pode chegar até 2 quilômetros de altura. Você vê aí uma nuvem escura, né, uma nuvem negra. Essa coloração se deve ao fato dessa nuvem estar carregada, né, de umidade, ela está muito densa, o que dificulta um pouco a passagem da luz solar. Por isso, né, você vê essa coloração negra. Estas são as perigosas. Estas são as causadoras das chuvas. Então, com certeza, essa nuvem, quando ela surge, normal que tempestades possam acontecer. E a nuvem mais baixa que existe, chamada de estratos, ela chega aí até 1 quilômetro de altura. Você vê que ela tem essa disposição em camadas, né? São camadas horizontais. E é muito comum você observá-las no pôr do sol, né? Um tom meio avermelhado, meio alaranjado, né? O que chama bastante atenção. Então, claro, aqui você está vendo e está conhecendo os 4 tipos diferentes de nuvens. É evidente que elas não vão estar sempre assim separadinhas, bonitinhas, enfim. Muito comum porque existe deslocamento de ar. Esse deslocamento de ar acontece tanto na vertical como na horizontal. Então, o que ocorre são associações. Claro que essas associações, elas interessam muito aos meteorologistas, porque a partir de algumas associações, eles têm, não é, dentro do seu conhecimento, claro, previsão, como prever até o comportamento do tempo. Então ali você tem vários exemplos, né? Cirrocúmulos, cirros estratos, né? Nimbus estratos, estrato cúmulos, cúmulo nimbus. Cúmulo nimbus é a associação mais perigosa que existe. Quando essa associação acontece, tenha certeza, tempestades violentas vão acontecer. Inclusive até a formação de ventos muito fortes, né? De ventos que são responsáveis aí por catástrofes, muitas vezes, né? Grandes destruições. Então, lembrando, a nuvem é a prova visual para você do processo da condensação. E você sabe que a nuvem sempre está em altura. Por que eu estou dizendo e falando dessa forma? Porque nós também temos
a ocorrência de condensações superficiais. Veja bem, condensações que acontecem na superfície. E é muito bom e importante lembrar e você conhecer essas condensações superficiais, porque alguns erros, né, acabam sendo cometidos, como por exemplo, orvalho. Esse é o nosso popular sereno. E a moçada sempre ouviu falar que o sereno cai, não é? Todos falam, muita gente fala assim, o sereno está caindo, enfim. Moçada, sereno não cai, porque o sereno é uma condensação superficial. Então, como o nome já sugeriu, ele acontece na superfície. De que maneira você tem a formação do orvalho? São essas gotículas de água que você normalmente observa na vegetação, carros, objetos, né, que estão aí ao tempo. O releno, o orvalho, ele ocorre quando nós temos presença de umidade no ar atmosférico e, é claro, uma redução de temperatura para que ocorra a condensação. Nesse caso, a superfície, porque a perda de temperatura, então a superfície perde calor, a superfície fica mais fria do que o ar atmosférico. A umidade está presente no ar. Então, o ar com uma temperatura um pouco mais alta do que a superfície. Quando ele entra em contato com essa superfície, o ar vai perder calor. O ar perdendo calor, ele condensa. E aí surgem as gotículas de água, cobrindo, portanto, as superfícies. Portanto, sereno não cai, porque sereno é uma condensação superficial. Tá ok? Ocorreu a formação do orvalho, mas a temperatura continua caindo. O que pode acontecer? Geada. Aí você tem tudo branquinho, você vê aí cristais de gelo cobrindo a superfície e nada mais. Geada é o orvalho congelado. Inclusive, alguns pesquisadores, eles não admitem que geada seja uma condensação superficial, porque na realidade a geada é um congelamento do orvalho, certo? Mas, enfim, considera-se, isso a nível de vestibular, que geada é uma condensação superficial. Então, não esquecendo, tá? A geada nada mais é do que o processo de cristalização do orvalho. Aquelas gotículas de água que se formaram sobre as superfícies, pela queda de temperatura, elas vão congelar, elas vão cristalizar. Por isso que a geada queima, não é? Porque ela realmente queima principalmente a vegetação, as plantações, enfim. E preste bem atenção, quando ocorre a formação de geada, você preste bem atenção no ar e principalmente no céu, quando o dia amanhece. Além do branquinho que você vê, você observa que o céu está limpinho, azulzinho, sem nenhuma nuvem. Justamente por quê? Porque a condensação ela aconteceu na superfície. Então, tá aí geada, também uma condensação superficial. Agora, quando o ar está muito carregado de umidade, o que vai ocorrer? Formação de neblina. Nós também chamamos de névoa, chamamos de bruma ou também conhecida por cerração. Veja, o que você vê nas imagens é praticamente a nuvem no chão. E é exatamente isso. Quando você tem formação de neblina, é porque o ar está muito carregado de umidade. O processo não é diferente. O ar, com uma temperatura mais elevada do que a superfície, entra em contato com essa superfície e perde calor. E aí o processo da condensação. Como tem muita umidade, você tem a formação da neblina. Tanto que você observe, quando você caminha pela neblina, né, você molha o cabelo, você molha a roupa, você vê, né, a umidade. Por quê? Porque você está no meio da nuvem praticamente. Por isso que nos baixios, vales ou próximo de espelhos d'água, as neblinas são mais fechadas, né? As cerrações são mais fechadas, justamente porque pela questão térmica da água, né? A água ela ganha e perde calor mais rapidamente, pela manhã cedinho a água está com uma temperatura muito baixa, né? E o ar perde calor rapidamente e condensa, formando então aí a neblina, a névoa, né? Também chamada de cerração ou bruna. À medida que o dia segue, o sol aquece a superfície,
O ar próximo da superfície aquecido, não é? Ar quente é ar ascendente, esse ar se eleva e a cerração, a neblina vai elevando, ela acaba se dispersando. Mas é um processo de condensação superficial, certo? Então aqui está bem claro, está bem diferenciado para vocês, dentro do elemento umidade, tudo aquilo que envolve o ciclo da água, né? Que é o ciclo hidrológico. Então você vê a questão envolvendo a evaporação, a condensação, a precipitação. E agora, por último, então, as condensações que são superficiais, certo? Falta um elemento ainda para a gente, que é, claro, o elemento pressão atmosférica. E o que é pressão atmosférica, moçada? Pressão é o peso do ar sobre a superfície. Pressão é o peso do ar sobre a superfície terrestre, tá? Então, quando nós consideramos peso, tá claro que isso faz diferença. O aparelho que normalmente é usado para se medir, né, esse peso do ar sobre a superfície é chamado de barômetro, tá? Mas quando se trata da pressão, de que maneira a pressão pode mudar? De que maneira a pressão pode modificar? Então, vamos considerar o fator altitude. Tratamos de peso. Então, quanto mais alto, menor é o peso, menor é a pressão. Quanto mais baixo, maior é o peso, maior é a pressão. Então, a pressão atmosférica, ela vai variar pela altitude. Maior altitude, menor pressão. Menor altitude, maior pressão. Só que nós temos mais um fator que também atua e provoca mudança de pressão. E agora vamos ter a temperatura como um fator. E aqui vocês precisam aplicar um pouco sobre a lei dos gases, que vocês aprenderam em química, né? Lembrando que quando o ar está sujeito à ação térmica, o ar ele tem um comportamento elástico, ou seja, quando o ar aquece, ele expande. Quando o ar resfria, ele contrai. Por isso o comportamento elástico. Então, vocês precisam lembrar dentro desse contexto. Lei dos gases, tá ok? Quando o ar sujeito à ação térmica, quando ele aquece, ele expande, quando ele resfria, ele contrai. Então, nós não podemos, né, esquecer disso. Então, são dois fatores que acabam definindo todo esse processo. Considerando a pressão atmosférica, o que nós temos é uma circulação definida de ar em todo o nosso planeta. Então, existe um sistema de circulação de ar na Terra. Esse sistema de circulação, ele se estabelece por aquilo que nós chamamos módulos de circulação de ar. Módulos de circulação de ar. Dentro desse contexto, vocês vão entender um certo mecanismo que ocorre envolvendo esta circulação, ou seja, os chamados módulos de circulação. Então, como eu disse, já existe um sistema de circulação de ar no planeta. E esse sistema define, portanto, toda essa movimentação, que é o que nós vamos ver agora na sequência, ok?